O mundo, como você conhece, pode acabar nos próximos meses. Enquanto você assiste este vídeo, o fluxo de energia que mantém a ordem internacional dominada pelo Ocidente de pé está sendo estrangulado. O Irã não está apenas reagindo a um ataque, ele acionou um plano de décadas para implodir a economia dos Estados Unidos e dos seus aliados. O fechamento do Estreito de Hormuz não é um ato de desespero, é um ataque sistêmico. Hoje vamos analisar a fundo porque o Irã quer causar uma crise sem precedente no Oriente Médio. Vamos entender como o ataque de 28 de fevereiro contra as lideranças do Irã desencadeou uma guerra regional que visa muito mais do que território. O alvo é o coração do sistema financeiro global, o petrodólar. Vamos ver como a estratégia iraniana está atacando a infraestrutura de tecnologia, energia e finanças para forçar o colapso do Ocidente e por que o Brasil já começou a sentir o impacto dessa onda de choque. Mas antes disso, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Tua presença aqui é muito importante. No dia 28 de fevereiro, o cenário geopolítico mudou para sempre. Israel, em uma operação coordenada e acompanhada de perto pelos Estados Unidos, iniciou um ataque massivo contra o território do Irã. O objetivo imediato era a decapitação do comando persa. Diversas lideranças do alto escalão foram assassinadas, incluindo o Ayatollah Ali Khamenei. A retórica ocidental foi rápida em subir aos palanques. O discurso oficial que ouvimos na mídia internacional fala em levar a democracia ao Irã, libertar o povo iraniano da opressão. Mas precisamos olhar para além da superfície. Esses são os objetivos falsos. Os objetivos verdadeiros dos estrategistas ocidentais e israelenses são claros: derrubar a hierarquia de comando do Irã e provocar uma revolta popular interna que leve à queda definitiva do regime iraniano. Eles acreditam que ao remover a cabeça, o corpo colapsará. No entanto, eles subestimaram a resiliência e a preparação de um país que vive sob cerco há quase meio século. O que começou como uma tentativa de libertação rápida se transformou em uma guerra regional de proporções catastróficas, pois o Irã não caiu. E ele revidou de uma forma que o Pentágono não estava preparado. Para entender o que está acontecendo hoje, precisamos olhar para o passado. O Irã tem uma memória muito longa. Eles não esqueceram o golpe contra Mohammad Mossadegh, orquestrado pelos americanos e pelos britânicos. Por que Mossadegh foi derrubado em 1953? Simples, ele nacionalizou o petróleo iraniano, querendo que a riqueza natural do país ficasse com o seu povo. O Ocidente não aceitou. Colocaram o regime do Shah do Irã, que reprimiu brutalmente os interesses nacionais iranianos para facilitar os lucros das empresas ocidentais no Oriente Médio. Essa panela de pressão explodiu na Revolução Iraniana de 1979, que colocou o regime dos ayatollahs no poder. Desde então, o Irã tem sido o alvo principal do Ocidente no Oriente Médio. Vimos o Ocidente financiar Saddam Hussein na sangrenta guerra do Irã e do Iraque. Vimos as intervenções sistemáticas no Afeganistão, no Iraque, na Somália, na Líbia, no Sudão, no Líbano e na Síria. A estratégia sempre foi a mesma: dividir os muçulmanos para governar. O objetivo é manter o controle absoluto sobre o fluxo de comércio no Oriente Médio e principalmente sobre as veias abertas do planeta, o petróleo e o gás natural. O Irã aprendeu a lição. Eles entenderam por que o Oriente Médio é o tabuleiro mais importante do mundo na geopolítica. Durante décadas, em silêncio e sob sanções econômicas, eles se prepararam para esse momento. Eles sabiam que um ataque sorrateiro contra a sua soberania nacional viria novamente e construíram uma arquitetura de defesa desenhada para sobreviver ao impensável. Agora vamos falar do verdadeiro motor do poder norte-americano, o petrodólar. Em 1971, os Estados Unidos abandonaram o lastro em ouro do dólar. Começaram a imprimir dólar de forma desenfreada para financiar seus gastos públicos, principalmente seus gastos militares gigantescos, sem nenhuma âncora real. Mas entre 1973 e 74, eles fizeram um pacto com a monarquia da Arábia Saudita que mudaria a história. Eles ancoraram o dólar em outro recurso mineral essencial, o petróleo. Nascia o petrodólar. A regra era simples: todo o petróleo do Oriente Médio passaria a ser negociado exclusivamente em dólares.
Isso criou uma vantagem desproporcional para os Estados Unidos. Como todos os países precisam de energia, todos os países precisam acumular dólares para fazer o comércio internacional. Isso permite que os Estados Unidos fiquem ricos imprimindo papel, enquanto o resto do planeta trabalha para obter esse mesmo papel. É esse financiamento global que permite aos Estados Unidos manterem 800 bases militares em 70 países hoje. Nesse tabuleiro, Israel funciona como uma base militar avançada para dividir as nações muçulmanas, enquanto os interesses sionistas buscam expansão territorial. Essa ordem internacional organizada pelos Estados Unidos, um sistema onde o dólar é a arma e o petróleo é a munição. No entanto, os iranianos são muito mais inteligentes do que a arrogância ocidental permite admitir. Eles decifraram o código do sistema internacional. Eles entenderam que se a base da dominação americana é o petrodólar, o caminho para paralisar essa hegemonia é expulsar os Estados Unidos do Oriente Médio e assumir o controle total do fluxo de energia de 2/3 de todo o gás natural do planeta e 20% de todo o petróleo. É por isso que o Irã fechou o Estreito de Hormuz. Mas a estratégia é muito mais sofisticada do que apenas bloquear um canal. O Irã desenvolveu um sistema de mísseis e uma arquitetura de defesa descentralizada. Mesmo com a tentativa de decapitação do regime político iraniano e um bombardeio intenso do seu território, o sistema político sobreviveu. O comando iraniano opera de forma distribuída e eles já conseguiram substituir o Ayatollah. Nas primeiras 2 semanas de conflito, o Irã contra-atacou simultaneamente em várias frentes. Atacou as bases americanas em todos os países do Golfo, destruiu radares, lançou ataques coordenados sobre todo o território de Israel, utilizou mísseis de última geração para espantar os porta-aviões americanos das proximidades do Estreito de Hormuz. Com frequência conseguiu isso, inclusive, com drones baratos, bloqueou a circulação dos petroleiros do mundo, principalmente os ocidentais, cortando o suprimento imediato de petróleo e gás natural. E, além disso, o Irã iniciou uma guerra cibernética contra as empresas ocidentais de tecnologia e do sistema financeiro que operam na região. Eles estão rompendo a comunicação e a circulação de energia ao mesmo tempo, criando um apagão logístico e financeiro para o inimigo ali na região. E aqui é preciso que a gente pense de maneira sistêmica. Diferente dos analistas da mídia ocidental, que tendem a ser reducionistas e focados em resultados e eventos imediatos de curto prazo, os iranianos pensam de forma sistêmica no longo prazo. Eles enxergam as interconexões entre as coisas. Eles não estão tentando vencer só uma batalha. Eles estão forçando uma ruptura total no sistema de dominação do inimigo. O Irã está aumentando o risco de crise econômica em múltiplos frontes. Primeiro, criando um choque energético. Ao impedir que os navios busquem petróleo e gás natural, eles elevam o preço da energia no livre mercado globalizado a níveis insuportáveis. Isso encarece tudo, da produção de alimentos ao transporte de mercadorias. Segundo, um ataque à infraestrutura digital. O Irã começou a alvejar os ativos e operações gigantes como Microsoft, Amazon e Google no Oriente Médio. Eles sabem que a economia moderna depende de dados e das informações na nuvem. Sem isso, o setor financeiro, os bancos e fundos de investimento, que também começaram a ser atacados, perdem a capacidade de operar em tempo real. Terceiro, destruição da infraestrutura vital. Estão no radar ataques a portos, redes de distribuição elétrica e usinas de dessalinização de água. O objetivo final é forçar os aliados dos Estados Unidos e de Israel a um custo elevadíssimo de apoio à guerra. E os Estados Unidos e Israel é um gasto excessivo com a guerra. Eles querem que o Ocidente queime munições, combustível e aviões mais rápido do que sua base industrial, que já está desidratada, pode produzir. Enquanto os Estados Unidos se distraem tentando apagar incêndios no Oriente Médio, os seus aliados começam a se revoltar com a crise econômica e os seus adversários globais, como a China e a Rússia, se fortalecem. O Irã tem a capacidade real de forçar uma crise global definitiva. Tudo o que eles precisam fazer é manter essa guerra de exaustão e o Estreito de Hormuz fechado por 3 a 6 meses. Se isso acontecer, a Europa ficará sem energia e entrará num
colapso econômico. As monarquias árabes, vendo a fraqueza de Washington, perderão a confiança no Ocidente e mudarão de lado. Os Estados Unidos perderão o controle do mercado global de petróleo. Quando o petróleo para de ser negociado em dólar, o financiamento do sistema financeiro ocidental cai como um castelo de cartas. O dinheiro dessas monarquias riquíssimas vai parar de ir diretamente para a Bolsa de Valores de Nova York. O Ocidente cometeu o erro fatal de se desindustrializar nas últimas décadas. Hoje os bancos dominam a economia, vivendo de especulação e de dívida, deixando o povo totalmente endividado. Até a inteligência artificial, onde as empresas de tecnologia apostaram todas as suas fichas, torna-se um problema. Ela tira empregos de trabalhadores que seriam os consumidores da economia. A automatização do trabalho já é uma realidade. Se o dólar perde sua função de moeda de reserva internacional por causa da perda do controle energético, a ordem americana simplesmente acaba. Não há resgate possível quando a confiança na moeda dos Estados Unidos desaparece. Os Estados Unidos vão deixar de ser o centro financeiro do mundo e todos os países que têm dinheiro para gastar vão parar de mandar seu dinheiro para lá. O objetivo final do Irã aqui é claro. Ele quer quebrar a espinha dorsal da economia do Ocidente. E não se engane, nós brasileiros já estamos sentindo essa crise chegar. Observe ao seu redor. Os bons empregos estão desaparecendo. A economia brasileira se desindustrializou. A nossa economia está totalmente vulnerável a essa crise internacional. A gente importa a maior parte dos produtos de tecnologia. Com o petróleo disparando, o preço do diesel e da gasolina vai subir drasticamente no Brasil, gerando inflação em cascata. E o resultado é que os outros empresários vão investir menos, o consumo vai cair e as contratações vão diminuir. Ter um diagnóstico preciso do que o Irã está fazendo não é apenas uma curiosidade geopolítica, é essencial para que o Brasil possa se preparar para o que vem por aí. E foi para isso que eu criei esse canal, para fazer o Brasil também pensar de forma sistêmica. Porque do jeito que as coisas estão aqui, não dá para continuar. A gente precisa de uma elite pensante e de um povo consciente. E se este conteúdo abrir os seus olhos para a realidade por trás do que está acontecendo, lembre-se de compartilhar esse vídeo com quem também está preocupado ou curioso sobre essa crise global. O conhecimento é a nossa única defesa. Até o próximo vídeo.